pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque nós vamos comentar uma questão inédita, uma questão aqui do simulado. A questão diz: Lucas, Mariana e João contrataram um empréstimo de 90 mil reais junto ao Banco Alfa, comprometendo-se solidariamente ao pagamento no valor no prazo de 12 meses. Após 6 meses, Lucas quitou integralmente a dívida, alegando que o banco estava pressionando com medidas judiciais. Mariana e João, ao serem informados, afirmaram que não poderiam reembolsar Lucas, alegando que ele pagou por conta própria e sem consulta prévia. Diante do caso narrado, assinale a afirmativa correta. Gente, não vou nem ler as alternativas, porque tá óbvio aqui a questão. A questão trata sobre as obrigações solidárias. O que é uma obrigação solidária? É quando há uma pluralidade de credores ou de devedores e ambos são responsáveis pela dívida toda ou receberão a dívida toda. No caso da questão, estamos diante de uma solidariedade passiva, ou seja, quando há pluralidade de devedores e todos eles responderão pela integralidade da dívida. Sendo assim, o Banco Alfa poderia cobrar ou o Lucas, ou a Mariana, ou o João a dívida integral, ok? Sendo que o Lucas, foi o Lucas? Foi o Lucas. O Lucas pagou a dívida toda dentro do vencimento. E aí, ele pagando a dívida toda, todo mundo está livre da obrigação? Sim, obviamente. Ele pagou a dívida toda, mas está livre da obrigação. Contudo, o Código Civil, no artigo 283, ele fala que quem dos devedores solidários arcar com a dívida toda poderá cobrar a cota parte de cada um deles. E se por um acaso um deles ficar insolvente, os demais arcarão com a parte da pessoa que ficou insolvente. Como assim, professora? Eu vou desenhar aqui para vocês, botar aqui na tela para vocês desenhar. Botar aqui, o Lucas, a Mariana e o João, ok? Todos eles são responsáveis pelo Banco Alfa. Banco Alfa, chama Banco Alfa, enfim. O banco pela quantia de 90 mil reais. Todos eles são responsáveis. Se o Lucas pagou a quantia toda, ele subroga-se no lugar do credor. Ou seja, ele vai cobrar a cota parte de cada um deles. Entendido? Então, se eram 90 mil reais dividido por 3, cada um pagaria o quê? 30 mil. 30 mil para o Lucas. Qualquer um deles poderia ser cobrado pelo banco em relação à quantia toda, não é por cota parte, uma vez que é a solidariedade entre eles. Mas aquele que pagar poderá cobrar a cota parte de cada um. Mas se um deles ficar insolvente, ou seja, não tiver mais condições de pagar a condição, ou seja, porque foi demitido ou porque faliu, enfim, as pessoas, vamos ver, o João está insolvente. Os demais, o Lucas e a Mariana, responderão pela cota parte, ou seja, desses 30 mil, 15 mil ficarão com Lucas e 15 mil Mariana. Portanto, Mariana, se João ficar insolvente, Mariana pagará 45 mil para Lucas, uma vez que ele vai responder pela outra metade de João, ok? Entendidos? Então, quem pagou, Lucas, poderá entrar com ação regressiva pedindo a cota parte da Mariana e o João, ok? E se João ficar insolvente, aí a parte dele vai ser rateada pelos demais devedores solidários, seja até mesmo por aquele que pagou. Então, ele vai ficar faltando 15 mil, por quê? Porque João está inadimplente, ok? Respondida a questão, professora, vamos ver das alternativas qual é a correta. Letra A. Lucas tem direito de cobrar de Mariana e João a parte proporcional da dívida que lhes cabe. Correto? Uma vez que a tua obrigação é solidária, todos eles responderão na dívida toda. E quem arcar com a dívida toda poderá cobrar 12 mais a cota parte de cada um, ok?
Letra B. Lucas não tem direito de cobrar Mariana e João a parte proporcional da dívida que originalmente lhes cabia, pois, de fato, ele quitou integralmente a dívida por conta própria e sem consulta prévia. Errado, gente. Eu falei para vocês no artigo 283 do Código Civil. Lá fala que a pessoa que arcar com a dívida toda, que for devedor solidário, poderá pedir a cota-parte de cada um dos devedores solidários, já que foi ele que quitou a dívida toda e a dívida era solidária, ok? Letra C. No caso de João ser insolvente, Mariana não seria obrigada a pagar a parte dele e a Lucas. Errado. Expliquei para vocês que no caso de insolvência de um devedor solidário, os demais devedores solidários ratearão a cota parte desse devedor solidário, inclusive aquele que pagou a dívida. Então, a parte de João ficaria dividida entre a Mariana e o Lucas, ok? Letra D. Caso o banco tenha renunciado expressamente à solidariedade em relação à Mariana, ela seria considerada liberada da dívida. Errado. Quando a gente fala em renunciar à solidariedade, quer dizer que aquele devedor não é mais solidário, mas ele deixa de ser devedor? Não. Ele deixa de ter solidariedade, ou seja, ele pode ser cobrado pela cota parte dele. Então, no dia do vencimento, o banco poderia chegar para a Mariana e dizer, ó, eu renuncio a sua solidariedade. Contudo, você vai ter que me pagar a cota parte em relação à sua dívida. Já o restante da dívida continuará solidária entre Lucas e João. Não é um perdão da dívida, perdão é remissão da dívida, ok? Não é remissão, aqui é renúncia à solidariedade. Tá? Renunciando à solidariedade, o devedor não será mais solidário. Ele se tornará devedor divisível, ou seja, responderá apenas pela cota parte. Portanto, gente, a alternativa correta é a letra A. O Lucas pode sim cobrar a cota parte de Mariana e de João em relação à dívida que ele pagou integralmente por serem devedores solidários, ok? Bem, finalizamos a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Um forte abraço, bons estudos.